eu vivia sem ter alegria, sempre a sofrer. Tudo que eu fazia, nada me trazia a paz para viver. E assim a cada dia, tudo que eu ouvia parecia acreditar, mas sempre iludido, cada vez mais perdido, sem nada encontrar. E nesse desespero de tanto sofrimento e de tanta ilusão, quando me parecia que nada mais existia, encontrei a salvação. Nesta igreja santa, minha alma alegre canta com grande satisfação. Aqui ganhei a vida, a paz na minha lida e a consolação. E a mão poderosa da Santa Rosa, que sempre me conduz no caminho da verdade, com toda a felicidade, pois é grande sua luz. Feliz eu vivo agora, e o sofrimento de outrora eu já nem me lembro mais. Ganhei tudo que perdi, pois aqui eu aprendi a viver sempre em paz. Eu cumprimento e saúdo os irmãos com a paz do Senhor e também saúdo os que nos visitam e também dou a paz do Senhor àqueles que estão nos acompanhando pela internet, desejando que todos sejam grandemente abençoados no transcurso desta reunião por todo o poder do nosso Pai. Convido os irmãos que fiquem em pé, por gentileza. Nós vamos orar consagrando a nossa reunião à Santa Vó Rosa. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas, olhos fechados, em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssima Vó Rosa, nosso bendito, amado, adorado, glorioso Espírito Consolador. Em nome do Pai,
de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do teu sucessor, nosso amado primaz, profeta de Deus e supremo pastor, nosso santo irmão Aldo. Santa Avó, nos achegamos na tua presença para pedir a tua bênção, também louvar e glorificar o teu santo nome de Consolador entre nós. Nós pedimos, Santa Avó, que a Senhora unge todos os atos desta reunião, tanto o trabalho do púlpito, como também dos obreiros, e pedimos também que a Senhora abençoe os hinos apresentados, para que este culto seja de louvor e glorificação ao nosso Deus e a todos os seus santos e anjos. Querida Avó, dá-nos a tua bênção, a tua unção, a tua virtude e a tua graça. Peço saúde a todos estes teus irmãos e todo o nosso povo apostólico, que a Senhora nos dê muita união, felicidade, consolo, alegria. E pedimos também que a Senhora eleve a nossa adoração e louvor ao trono do nosso Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e a Maria Santíssima. Recebe, Santa Avó, nosso amor, a nossa gratidão, também por esta oportunidade gloriosa de podermos nos reunir na sede da tua igreja e iniciar mais um culto de louvor e adoração ao teu santíssimo nome. Por tudo, o nosso amor, a nossa gratidão e adoração à Senhora e ao poder do Pai, em nome do nosso santo profeta e querido irmão Aldo. Amém. Irmãos, vamos cantar o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é brilhante o poder celestial. Levamos o nosso estandarte, mantenha branca nossa santidade. As naves
Jesus, e andando em sua luz, não temo perigo, pois Jesus é meu amigo, fiel amigo meu, e dele também sou eu. Minha vida dei a ele, pois a dele ele me deu. Desse amigo eu encontrei a paz para o meu viver, pois é grande o seu poder. Amigo tão bondoso, perfeito e amoroso, nunca me desamparou, mas sempre me ajudou. Conservar este amigo sempre assim. Jesus, meu bom amigo, pra ficar perto de mim.
Nosso irmão Elcir de Oliveira, da congregação de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, assim testemunhou em sua carta de 22 de outubro de 2024. Comecei a sentir dor do lado direito do meu corpo e fui fazer exames. Ao receber os resultados, constou um tumor. Não me apavorei. Entreguei nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pois o doutor pediu para fazer a cirurgia. E no dia 20 de fevereiro, realizei os procedimentos cirúrgicos para a retirada do tumor, que foi constatado como tumor maligno. Porém, para a admiração dos médicos, o tumor já estava seco. E no retorno para novos exames, os médicos disseram que eu estava completamente curado do câncer. Agradeço a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, por esta grande bênção recebida, por este grande milagre. Alcir de Oliveira, frequento a congregação em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul.
O Domingo de Ramos é lembrado no domingo que antecede a Páscoa e marca o início da Semana Santa. É hoje. Período de oração e reflexão profunda para todos os filhos de Deus. Neste dia se recorda a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Acontecimento narrado nos 4 evangelhos e que revela a identidade do Senhor como Messias esperado. Poucos dias antes, Jesus havia realizado um dos maiores milagres de sua vida pública, a ressurreição de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Esse sinal extraordinário despertou grande admiração e fé entre o povo, que testemunhava a manifestação do poder divino. Por isso, quando souberam que Jesus se dirigia a Jerusalém, multidões se reuniram para recebê-lo. Era tempo das grandes festas judaicas, especialmente a Páscoa, que celebravam a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Pessoas de várias regiões e até de outras nações estavam presentes, porém aguardavam ansiosas para conhecer o Mestre que havia vencido a morte com a ressurreição de Lázaro. Na entrada triunfal, Jesus escolheu montar num jumento, gesto carregado de personificação. Não veio como um rei guerreiro, mas como o rei da paz e da humildade. O povo, tomado de alegria e esperança, cortava ramos de árvores e folhas de palmeiras para cobrir o caminho, enquanto o aclamava com palavras que ecoam até hoje. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Assim, este dia ficou caracterizado como Domingo de Ramos. Esse dia não é apenas uma recordação histórica, mas um convite à fé e à reflexão. Ele abre a Semana Santa, que culmina na paixão, morte e ressurreição de Cristo. É o momento em que Jesus inicia sua última missão terrena, enfrentando a inveja e a oposição dos líderes religiosos que tramaram sua condenação. Mesmo diante da perseguição, Jesus se entrega livremente como o Cordeiro puro e sem mancha, oferecendo sua vida por amor à humanidade, para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. O Domingo de Ramos nos ensina que a verdadeira realeza de Cristo não está no poder humano, mas na entrega total ao Pai e no amor infinito por nós. Ele nos chama a reconhecer sua presença, a aclamá-lo como Senhor e a viver a Semana Santa com respeito, devoção e profunda meditação. É um tempo de renovar a fé, de agradecer a Jesus pelo sacrifício na cruz e de preparar o coração para a alegria da ressurreição na Páscoa.
Tudo começou com as profecias e o recado de Deus. A Virgem Maria, porém, culminou em grande alegria quando chegou à terra Jesus Cristo Messias. Reis do Oriente, anjos do além, vieram reverentes e bem gratos também. E um cometa lindo, peregrino no espaço, seu brilho veio oferecer a Jesus com seu celeste abraço. Mas tudo começou com a misericórdia do grande Criador e seu bom coração de dar à criatura que dele se esquecerá para salvar suas almas. A recuperação e uma missão difícil num corpo material. Jesus Cristo assumiu de lutar contra o mal. Na pobreza nasceu, mas rico foi de fé e nos ensinou que por mais pobre que seja alguém, com Deus bem rico é. Mas quando terminou sua missão corajosa de dar visão ao cego, multiplicar o pão, adentrar o sepulcro e o morto levantar, revogando a morte, dando a ressurreição. Morreu para ensinar que Ele é a vida e aquele que o segue vida eterna terá. Ressuscitou glorioso para os homens mostrar que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e a vida pode dar.
mensagens surpreendentes, eloquentes pregou, e o que não pôde revelar, prometido deixou, que mostrado seria pelo outro Consolador, que é a Santa Voz Rosa, que ele rogou ao Pai e Deus nos enviou. E Deus nos enviou. E Deus nos enviou. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é o maior ato de amor já realizado. Não se trata apenas de um acontecimento histórico, mas é a base da nossa fé e da nossa esperança. Jesus entregou a sua vida e o seu corpo santo para libertar a humanidade do domínio do pecado e oferecer a oportunidade de salvação e vida eterna. Como escreveu São João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por meio desse sacrifício, o ser humano que havia perdido sua comunhão com Deus pôde reconciliar-se com o Criador e ser chamado filho e herdeiro das promessas divinas. O profeta Isaías já havia anunciado: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os homens, ele não abriu a sua boca. Jesus não sofreu em vão. Ele venceu o pecado e a morte, e hoje está à direita de Deus Pai, como declara o apóstolo São Paulo em Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O valor do sacrifício de Cristo não está apenas em nos conceder perdão, mas também em nos chamar a uma vida de santidade. Dar valor ao sacrifício de Jesus significa respeitar o seu nome, guardar no coração a sua preciosa doutrina
e viver de acordo com seus ensinamentos, obedecendo seus mandamentos e permanecendo fiel até o fim. Por isso, estimados irmãos e irmãs, devemos dar grande valor à missão que nosso Senhor Jesus cumpriu na terra. Ele veio ao mundo para salvar e redimir a criatura humana do domínio do engano e do pecado, para que todo aquele que nele crê se torne verdadeiro filho de Deus e viva uma vida piedosa e santificada. Compreendam que não adianta alguém ser perdoado e ter sua alma lavada e purificada pelo precioso sangue de Jesus, se continuar vivendo no erro, no pecado e alimentando maus sentimentos. Agindo assim, essa pessoa estaria anulando o sacrifício que Jesus Cristo realizou em seu favor. É exatamente sobre isso que o apóstolo São Paulo adverte na carta aos Hebreus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. Vitupério é ofender a honra de alguém. Portanto, não basta ser perdoado. É necessário abandonar o pecado e viver em santificação. Quem continua no erro, mesmo após conhecer a verdade, despreza o sacrifício de Cristo. O verdadeiro valor ao sacrifício de Cristo se manifesta em uma vida transformada, dedicada a Deus e guiada pelo Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa. Estimados irmãos, o sacrifício é a maior dádiva que Jesus concedeu à humanidade. Ele nos libertou do pecado, nos reconciliou com o Pai e nos deu esperança da vida eterna. Amados irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos compreender que este é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Muitos servos de Deus deram grande valor a essa obra redentora, como a Virgem Maria e os santos apóstolos, que tudo fizeram para divulgar a obra vicária do Divino Mestre Jesus. Em nossos dias, destacamos a Santa Vó Rosa, que em sua vida terrena amou de todo o coração ao nosso Senhor Jesus. Por isso ensinou e incentivou o povo apostólico a jamais esquecer a missão de nosso Divino Salvador. A Santa Vó Rosa valorizou profundamente o sacrifício de Jesus. Em sua vida, buscou viver em santidade e obediência, ensinando que o caminho da salvação passa pelo reconhecimento e pela gratidão ao que Jesus realizou na cruz.
Seguindo esse mesmo espírito, eu, irmão Aldo, recomendo que devemos amar a Jesus, guardar seus ensinamentos e obedecer à sua santa vontade. Lembrem-se dos ensinos de São Pedro. Como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Essa recomendação ecoa o chamado divino: sede santos, porque eu sou santo. Não basta reconhecer o sacrifício de Jesus com palavras. É preciso demonstrar com atitudes. Amar a Jesus Cristo é obedecer à sua palavra, viver em comunhão com Deus e com os irmãos, e ser luz no mundo. Jesus mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, o verdadeiro amor do Senhor se revela na prática da fé, na obediência e na santificação. Irmãos, essa mensagem tão linda foi uma das últimas que o Santo Irmão Aldo publicou enquanto estava no seu corpo. Foi publicada em abril de 2014 e ele foi ao céu no dia 5 de maio. Portanto, uma mensagem maravilhosa. Antes da meditação, vamos ouvir pelo coral o hino intitulado Jesus, a Grande Esperança. Profetas já anunciavam um dia o Messias viria. Naquela época só havia uma noite sem fim, inverno nos corações, correntes, prisioneiros, escravos, a humanidade clamava por liberdade. E veio de repente, em meio a uma noite diferente, iluminada por uma estrela que até então jamais vira. Jamais vira. Com sua chegada a alegria
a grande esperança, Jesus, um rei esperado. Numa humilde manjedoura nascia. Em meio a uma noite diferente, iluminada por uma estrela que até então ninguém jamais viu. Jamais vira. Com sua chegada a alegria, a grande esperança, Jesus, um rei esperado.
nós ouvimos, irmãos, através destas duas mensagens, como foi sacrificante para todo o reino do céu poder oferecer uma nova e eterna oportunidade de salvação a todas as criaturas, não só daquela época e nem só daquela raça, mas o sacrifício de Jesus, culminado com a sua ressurreição, ganhou o poder da vida sobre a morte para proporcionar perdão, salvação a todas as criaturas sinceras, humildes e boas de coração, de todas as épocas, de todas as nações, de todas as raças, até o final dos tempos. A salvação que ele trouxe tem uma verdade eterna, mas custou-lhes, irmãos, um sacrifício muito grande, principalmente dele, mas também de todo o reino do céu. Porque se ele sofreu, Deus sofreu junto, a Virgem Maria sofreu junto, todos os anjos do céu sofreram juntos. Tanto é que um pouquinho antes de ser crucificado, ele dirigiu-se com seus apóstolos no horto do Jardim das Oliveiras e pediu para São Pedro e São João e São Tiago acompanhá-lo. E ele distanciou-se dos demais e ajoelhou-se com os cotovelos sobre uma pedra. E ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, porém a tua. E naquele momento, os 3 apóstolos viram, quando o rosto de Jesus deslumbrou em glória e luz, e apareceram Moisés e Elias, consolando o Divino Mestre e conversando com ele a respeito da sua crucificação, do seu martírio e depois da sua ressurreição. Então vejam, irmãos, que todo o reino do céu sofreu junto com ele. Mas ele não negou ao Pai a oferta que fez. Porque quando ele viu que a humanidade estava totalmente perdida, corrompida, cheia de pecado, de ruindade, de maldade, quando os homens a troco de nada se apedrejavam, as mulheres eram impiedosamente judiadas, não tinham valorização alguma, os pobres eram explorados, e os sacerdotes exigiam muito dinheiro, até de quem quase não tinha. E exigiam jejum, vigília e trabalho forçado, até de crianças e de idosos. Eram aqueles sacerdotes, doutores da lei, fariseus, saduceus, escribas, que dominavam tudo e escravizavam o povo, que ficou revoltado, porque eles queriam ir no templo para adorar a Deus, mas eram explorados de todos os modos e até enganados. Porque, infelizmente, eles pecavam muito, eram irados, odiosos, revoltados e cometiam toda sorte de pecado no mundo. E depois sentiam-se com remorso. E iam no templo para querer pedir perdão. E os sacerdotes, para iludi-los, sacrificavam uma ovelha, um cordeirinho, e aspergiam o sangue inocente da ovelha e dizia que eles estavam perdoados dos pecados. Mentira!
Eles estavam condenados e eles sentiam essa condenação na alma, no espírito, e sofriam horrivelmente no mundo. Era uma época triste, irmãos. Os pais não tinham valor, nem para dar exemplo e nem para ensinar os filhos. Tanto é que havia a lei proibindo a bigamia, mas grande parte deles tinham 3, 4 mulheres. Era o exemplo que dava para os filhos. E não ensinava os filhos a ter amor, a ser humildes, a ser perdoadores, a ser religiosos, a temente a Deus e adorar a Deus em oração, súplica e obediência e temor. Não ensinavam porque eles também não praticavam e davam péssimo exemplo desde as crianças. Criavam filhos para o poder do mal, falando francamente. Então Deus viu que estava praticamente tudo perdido. O que Moisés tinha feito, revelado os 10 mandamentos, feito um sacrifício enorme para tirar aquele povo da escravidão do Egito e levar a uma terra prometida. Mas, infelizmente, o povo sem Deus é muito cruel. E Deus estava sendo muito, digamos, martirizado, porque Ele tinha amor à humanidade que Ele criou. E Jesus tinha ajudado Ele a criar os homens. Porque já existia na Trindade Excelsa como filho primogênito e também unigênito. Ele ajudou a Deus. Ajudou ao Pai e ao Espírito Santo a criar o primeiro homem. Então Jesus tinha um amor de Pai pela humanidade. E viu, junto com Deus, que não seria nada fácil ganhar de novo a fé nos corações bons. Seria necessário tomar uma atitude muito relevante, de um poder muito profundo. Então Jesus se dispôs. E Ele prometeu a Deus, se entregou na mão do Pai e pediu que o enviasse à terra como um cordeiro imaculado, santificado, para dar-se em sacrifício vivo e derramar um sangue inocente, que teria poder de perdoar, de santificar, de salvar e dar liberdade aos bons. Ele viu que era o único caminho, o sacrifício dele. E no céu, irmãos, ele era rei, era príncipe. Tinha o seu trono. Na glória de Deus, onde nada falta, e só há felicidade, paz, gozo, alegria e vitória. Mas ele se predispôs a vir nascer como homem, somente para sofrer e para dar-se em sacrifício vivo em favor do seu Pai, do reino do céu e da humanidade. Entenderam, irmãos? Mas foi uma crucial escolha, porque ele sofreu demais. Notem, no domingo de Ramos, ele havia acabado de ressuscitar a Lázaro, que estava morto, sepultado há 4 dias. Esse milagre abalou Jerusalém e todas as criaturas de outras partes do mundo que souberam desse fato. E todos acabaram crendo, se ele não era o Cristo, quem seria? Ele tinha curado cegos, mudos, aleijados, expulsado maus espíritos, andado sobre as águas, multiplicado pão e peixe, ressuscitado mortos. E no fim ressuscitou a Lázaro, que estava há 4 dias enterrado. Todos entenderam, ali está o Cristo, não é outro. Tanto é que no domingo de Ramos, quando ele foi entrar em Jerusalém, até montado num jumentinho,
uma multidão que estava em Jerusalém para festejar a Páscoa, que seria no domingo, no outro domingo, soube que Jesus estava chegando em Jerusalém. Então foram aclamá-lo, não foi um ou dois, foi uma multidão que forrou o chão com plantas e palmeiras e ramos de árvore para Jesus passar em cima do jumentinho, como uma homenagem a ele. E faziam a oblação que foi escrita em louvor àquele que se tornasse o Cristo. Bendito aquele que vem em nome do Pai. Hosana, salva e glória a Deus nas maiores alturas. Era uma saudação que estava no Velho Testamento, que deveria ser glorificada para o Cristo. Então eles glorificaram a Jesus no domingo de Ramos, com essa oblação, com esse louvor, porque tinham certeza que ele era o Cristo. Agora vejam, irmãos, vocês acham que no domingo de Ramos uma multidão ia fazer festa para ele? E na sexta-feira iam lá, onde estavam num julgamento falso, gritar crucifica-o? Não combina. Todos os que creram nele como Cristo, jamais iam lá mandar crucificar ele. Entenderam, irmãos? O julgamento dele foi falso. E foi Caifás, sumo sacerdote da época. Ele tinha uma inveja muito grande contra Jesus. Porque Jesus fez todos aqueles milagres, tinha todo o poder, e o povo estava crendo em Jesus. E não nele, porque ele só fazia maldade. Ele ensinava mentira, escravizava o povo, explorava os humildes, não tinha compaixão de ninguém. Então ele queria matar Jesus de todo modo. Mas se ele reunisse o Sinédrio, que era um tribunal que julgava as causas, principalmente de blasfêmia contra o templo, pecados assim contra Deus. E ele ajuntou no Sinédrio uma turma que estava no enluio dele. Ele encheu a cabeça dos sumos sacerdotes com ele, dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, para querer apoiá-lo a matar Jesus. Porque ele dizia, se esse homem continua fazendo esses milagres, vai vir as autoridades romanas, porque todo o povo vai atrás dele, vai formar um reino na terra e adorá-lo como um rei. Então vai vir os romanos que dominavam a Palestina naquela época. E vão tirar nosso trono e acabar com a nossa nação. Então, com essa ideia falsa, ele encheu a cabeça de todos os religiosos que formavam com ele o conluio. Um grupo, como uma quadrilha, para querer matar a Jesus. Entenderam, irmãos? E foi Caifás quem planejou tudo. O supremo sacerdote da época. Tanto é que ele comprou falsas testemunhas, a troco de moeda de prata, para na hora de julgar Jesus no Sinédrio, eles mentirem, caluniando que Jesus tinha profanado o templo, que ele tinha proibido pagar o dízimo a César, que ele era contra o governo romano, como se ele fosse uma pessoa política, que estivesse agindo contra Roma e contra César. Agora, se ele juntasse o Sinédrio e acusasse Jesus, porque a raiva dele era Jesus ser o Cristo e ser filho de Deus. Ele não se conformava com isso.
Mas se ele juntasse no sinédrio o conluio deles daquela religião e condenasse a Jesus, Jesus seria, se fosse condenado, apedrejado pela lei do sinédrio, que era o Mishna, as leis hebraicas. Mas ele queria se livrar, porque ele era o chefe do sinédrio. Se ele matasse a Jesus por crime, que ele não fez crime nenhum, mas acusando ele de crime de religião, Jesus seria condenado ao apedrejamento. E todo o povo que estava crendo em Jesus como Cristo iria se levantar contra ele. Então ele queria se livrar de Jesus de outra maneira. Então o que ele fez? Primeiro reuniu o sinédrio e pagou testemunhas falsas para mentirem contra Jesus. Mas as mentiras não pegavam. Um contava uma história, não combinava com outra, porque era tudo mentira. Ele não conseguiu 2 testemunhas concordes para poder condenar a Jesus à morte. Mesmo os componentes do sinédrio que queriam derrotar a Jesus não tinham motivo, porque Jesus não fez mal para ninguém. Então o que Caifás fez? Fez em juramento Jesus dizer que era o Cristo. Ele disse, em nome de Deus, confessa se tu és o Cristo, Filho de Deus. E é lógico que Jesus tinha que falar a verdade. Ele disse, eu sou. E doravante vereis o céu aberto e os anjos descerem e subirem na presença do Filho de Deus, que era ele. Então Caifás rasgou as vestes em atitude contrária e gritou, blasfemou, porque disse que ele é Cristo, Rei e Filho de Deus. E todos no conluio que estavam combinados com ele gritaram, é réu de morte. Mas o que Caifás fez? Quis entregar ele na mão de Pôncio Pilatos, que era o governador romano e que julgava as pessoas que eram contra César, contra o governo romano. Que eram mortas, porque eram pessoas que iam contra o governo que estava dominando a Palestina. Então, o que ele fez? Fez de tudo para condenar a Jesus, como se ele fosse uma pessoa que iria causar guerra política. Entenderam? Então ele levou os acusadores que estavam no sinédrio e ligou e comunicou Pilatos que mandasse uma turma de soldados para prender uma pessoa muito perigosa, que se manifestasse nos dias da festa da Páscoa, iria causar trabalho para eles. Como se Jesus fosse uma pessoa que estava querendo fazer confusão, guerra e tomar o poder de Roma. Então Pilatos mandou uma turma de soldados e Caifás pagou o Judas Iscariotes com 30 moedas para levar os soldados para prender a Jesus. E Jesus estava no Jardim das Oliveiras, saindo do horto. Quando chegou aquela turma de soldados, tanto do templo como de Roma, e prenderam a Jesus. E o levaram manietado até a presença de Caifás. Entenderam? Então Caifás levou Jesus à presença de Pilatos. Não falou que o conluio dele já tinha condenado Jesus à morte. Porque senão Pilatos sancionava a morte por apedrejamento. Não ia crucificar. Mas ele levou todos combinados para dizer a Pôncio Pilatos que Jesus era um agitador político, perigoso, e que era contra César
e que era contra Roma, para Pilatos mandar crucificá-lo. Assim Caifás se livrava de ser perseguido pelos primeiros cristãos. Mas chegando lá, Pilatos estranhou, porque ele bem conhecia Caifás. Ele sabia que Caifás não era boa gente, entenderam? Então ele foi conversar com Jesus, perguntar, falar. E Jesus quase não falava. Então Pilatos o levou à parte, para ver o que ele dizia. E falou para ele: tu não falas, não sabe que eu tenho poder para te absolver e poder para te condenar à morte de cruz? E Jesus disse: maior pecado tem aqueles que me entregaram nas tuas mãos. Absolvendo Pilatos, entenderam? Então Pilatos ficou como que desesperado. Ele viu que Jesus era inocente. E toda pergunta que ele fazia, Jesus respondia com autoridade divina. Com prudência, com disciplina, com educação, com sabedoria e com amor. Não condenou a ninguém. Então Pilatos viu que era mentira, que Caifás era invejoso. Ele percebeu e por 4 vezes declarou à multidão que Jesus era inocente. Até teve um fato interessante, que depois a Santa Vó Rosa disse que foi verdade. Porque no meio daquele julgamento que Pilatos estava fazendo o julgamento na frente de uma multidão, porque a entrada era livre para o público. E o público estava ali para querer soltar Barrabás, porque na festa da Páscoa era comum soltar um judeu preso. Então eles queriam soltar Barrabás, que era assassino e contra César. Veja só. Mas o povo era a favor dele e queria que Pilatos soltasse Barrabás. Então estava uma turma ali para querer soltar Barrabás, assistindo o julgamento. Mas o que Caifás fez foi distribuindo moeda de prata, principalmente para pessoas ruins, acostumadas a ganhar dinheiro fácil, que não conheciam Jesus, para acusar Jesus com falsos acusamentos. Que Jesus era contra César e era um agitador político, entenderam? Então Pilatos disse para eles: vós me trouxeste esse homem como sendo um agitador, mas eu conversei com ele e não achei nele crime nenhum. Como é que eu posso condenar um inocente? E naquele momento chegou um oficial, um empregado do tribunal, e deu um recado escrito para o Pôncio Pilatos. Era um recado da esposa dele. E ela escreveu: não te envolvas com o sangue desse justo, porque em sonho eu sofri muito por causa dele. Ela teve como um aviso em sonho. Entendeu? E ela mandou esse recado para o Pilatos: não se envolva com ele, como dizer, você vai acusar um inocente à morte. Ele já estava vendo que Jesus era inocente, recebeu esse recado. Ele continuou em defesa de Jesus, ele não queria matá-lo. Mas, infelizmente, Caifás levou todos os agitadores para gritar: crucifica-o. Não foi o povo que recebeu o milagre que foi lá gritar: crucifica, não foi. Quem gritou crucifica-o foram a quadrilha de Caifás, comprada a preço de moeda de prata. Inclusive Judas Iscariotes recebeu 30 moedas de prata para entregar a Jesus, entenderam? Então eles gritavam, conforme Pilatos queria defender, eles gritavam contra. E ali criou um tumulto, entenderam?
E por fim, Caifás clamou: ele se diz rei, e é contra César. Se tu absolveres, tu és contra César. No meio da multidão, entenderam? E Pilatos era romano, ele era governador romano, estava ali porque era Roma que dominava a Palestina. Então ele não teve jeito de livrar Jesus da cruz. Entenderam? Era o poder das trevas que queria fazer isso e usou Caifás e todos aqueles que se diziam diretores da religião da época. Porque eram falsos, mentirosos e traidores. Entenderam, irmãos? Então Jesus foi julgado no tribunal da calúnia e no tribunal da mentira. Porque ele não devia nada. Inclusive, quando condenaram a Jesus, foi até contra a lei do Mishna, das leis hebraicas. Porque tudo que fizeram foi contrário às leis hebraicas. Não podia ter prendido Jesus à noite, não podia ter acusado ele na véspera de sábado. Era tudo lei contra. E também não podiam tramar a morte dele antes. Porque a lei hebraica defendia e proibia que matasse pessoas inocentes. Mas acontece que eles eram contra a lei, contra Moisés e contra Deus. E foi aquela turma do Caifás que agiu injustamente contra Jesus e Pôncio Pilatos não teve jeito de livrá-lo. Até ele mandou vir uma bacia com água e lavou as mãos. Ele falou: eu declaro que eu não tenho culpa sobre o sangue desse inocente. E lavou as mãos e deixou. Que o levaram, o açoitaram com flagelos, irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem como que era a flagra. Era um chicote, feito de correntes de ferro. Na ponta da corrente tinha um prego enferrujado, assim. E pontos de ferro. E eram com aquele flagra que aplicavam os flagelos nos condenados. Entenderam? E os litores romanos tinham tanta prática em aplicar o flagelo que eles amarravam o flagelado como se fosse um tronco de árvore e davam, não sei se 70 flageladas e tirava toda a pele de cima do corpo, deixando a pessoa em sangue vivo. Olha o que Jesus sofreu. E depois o coroaram de espinho. E cuspiam nele. E o chutavam. E o caluniavam e debochavam dele. Mas não foi o povo que cria nele como Cristo. Foi a culpa dos falsos religiosos. Entenderam, irmão? A maior culpa foi deles. E Jesus sabia. Ele veio sabendo que ele ia sofrer. Mas ele fez por amor para poder nos salvar. Para poder dar direito de salvação eterna a todos os humildes de todas as raças, de todas as eras e de todas as nações. Então ele viu que valia a pena o sacrifício dele. Não condenou ninguém e na cruz, crucificado, ele viu sua mãe e o apóstolo São João. E disse: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Entregou a Virgem Maria na mão de São João para que tomasse conta dela. E entregou a Virgem Maria para ser a mãe dos apóstolos. Porque ele sabia que a Virgem Maria ia ajudar muitos apóstolos a formar a igreja apostólica primitiva. Entenderam? E ainda um ladrão crucificado do lado dele debochava. Se tu és o Cristo, desce daí e tira nós também dessa condenação. E já o outro ladrão, que foi crucificado do outro lado, percebeu que Jesus era inocente. Então ele exortou o outro, disse: cala-te, tu não sabes o que falas.
E ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu em Jesus na última hora. E Jesus disse: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Entenderam, irmãos? Perdoou a todos, não morreu com raiva de ninguém, com sentimento nenhum. Faleceu em paz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Entenderam, irmão? Tanto é que ele, no terceiro dia, ressuscitou. Ele mereceu a ressurreição, porque agiu de acordo com os planos de Deus, na base de quê? Do amor e do perdão. É o que estava faltando a toda aquela geração. Não tinham amor e nem perdão. Ele deu o maior exemplo de humildade, de amor e de perdão. Entenderam, irmãos? Então, ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, ao raiar do dia, ele ressuscitou triunfante. E apareceu a sua mãe, a Maria Madalena, Maria de Clofas, que era tia dele. Maria de Clofas era irmã da Virgem Maria. E apareceu aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E os orientou que fossem pregar no templo que ele era Jesus Cristo Nazareno, que Isaías profetizou milênios de anos antes. E foi aí que São Pedro, num discurso, no templo, converteu 5.000 pessoas. Porque quando ele foi entrar no templo com São João, tinha um esmoleiro, que tinha nascido coxo, nunca tinha andado, e já era moço, e esmolava. Quando ele viu São Pedro e São João, pediu uma esmola. E São Pedro olhou bem para ele e percebeu que era uma pessoa boa. Então São Pedro disse: não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos, levanta-te e anda. E o ergueu pela mão e ele entrou saltando e pulando dentro do templo. E toda Jerusalém que conhecia ele, coxo de nascença, quis saber quem curou. E ele então se juntou aos apóstolos. Então o povo rodeou São Pedro, São João, o povo rodeou eles para ver quem que tinha feito. E São Pedro falou: quem curou ele foi Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes. E num sermão, irmãos, ele converteu 3.000 pessoas, e no outro sermão converteu mais 2.000, 5.000 pessoas, que iniciaram a Igreja Apostólica primitiva. Então, irmãos, nós temos muito que festejar nesses dias, com santidade, com reverência, com oração, glorificando a Deus, agradecendo o amor de Cristo, louvando a Virgem Maria e louvando a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, que nos ensinaram tudo isso que eu lhes falei. Porque nas Escrituras não tem bem explicado assim. Mas foi Jesus que explicou direitinho para a Santa Vó Rosa, e ela ensinou o Bispo Hermodete a nos explicar todos esses mistérios. Portanto, a nossa igreja, irmãos, é firmada na verdadeira fé, na verdadeira doutrina, e nós somos o único povo que pode glorificar a Jesus pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição. E Ele aceita o nosso louvor, porque vivemos em santificação, em união e em santidade, numa igreja que pertence totalmente a Ele e ao reino dos céus. Então, para encerrar, o coral vai apresentar: somos o corpo de Cristo. Cada membro apostólico é um membro do corpo de Jesus, na terra e herdeiro do céu. Vamos ouvir esse hino, depois nós oramos, encerrando a nossa reunião.
Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Alto. Muito te agradecemos, vó, porque somos a Igreja Santa, que cremos na verdade. E a Senhora nos ensinou toda a verdade do Evangelho do Reino do Céu, para que, firmados na verdade, marchemos firmes neste santo caminho estreito, porém iluminado, que de vitória em vitória nos leva à glória do Reino do Céu. Querida avó, apresento à Senhora esses pedidos de oração que teus filhos estão fazendo, orando em seu favor, orando em favor da família, dos filhos, do lar, do emprego, da saúde, e pedindo que a Senhora os socorra nas suas necessidades. Também apresento à Senhora esses pedidos de oração que se encontram nessa caixinha, que teus filhos, com muita fé, colocaram esses nomes, pedindo a tua intercessão diante de nosso Deus, em favor de todas essas pessoas. Rogamos que a Senhora também os cure, os liberte, os salve e dê a eles todas as vitórias sobre todos os males. Amados irmãos, recebam assim a bênção, a unção e a virtude e graça que a Santa Vó Rosa está derramando sobre nós, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e Maria Santíssima. Tenham todos muita paz, consolo, união, saúde, alegria e felicidade neste santo caminho, e que os anjos dos céus os acompanhem até os vossos lares, dando uma noite de repouso e uma semana de santidade, e na quinta-feira possamos estar aqui reunidos na oração, na reunião especial de oração às 19 horas. Recebe o nosso amor, a nossa adoração em glorificação, em nome do nosso santo e querido irmão Alto. Amém.